Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 23 de agosto de 2023, fazendo a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Todos confirmaram? Eu, Ítalo Simonato, conduzirei os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. Jandir Daliluca, Dr. Vinícius Valentim, Dr. Thierry Sirikawa, agradecendo aqui de antemão os colegas por prestigiarem a Câmara no dia de hoje, em especial o Dr. Vinícius, retornando à Câmara, Dr. Thierry, que gentilmente cumprimento, obrigado. Também em sessão a doutora Aline Toledo, pela representação fiscal. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza, se possível, de deixar os microfones desligados para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Atendendo aqui a ordem da pauta, vamos iniciar pelo auto de infração 4.136.306, Fera Lubrificantes, minha relatoria. Trata-se aqui de um pedido de retificação de julgado. Eu vou só fazer o registro, as anotações necessárias e já passo a leitura. Trata-se aqui de um pedido de retificação de julgado interposto em face de decisão proferida pela 11ª Câmara Julgadora, em voto condutor de lavra do Dr. João Carlos Lag, que decidiu, em votação unânime daquela Câmara Julgadora, conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento, daquela decisão. O peticionário apresentou o pedido de retificação de julgado, argumenta que o peticionante, em síntese, que o venerando acórdão incorreu nos seguintes vícios de omissão e erros de fato, e ele relaciona que respaldou a atribuição de responsabilidade por substituição tributária transferida a requerente por meio de ato monocrático, sem dizer uma palavra sobre os pressupostos fáticos e jurídicos que motivaram tal ato. Omitiu-se sobre a alegação recursal de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo que impôs o regime especial. Ignorou que o conceito de inadimplência contumaz está previsto no artigo tal, sendo que o regulamento não poderia ter sido interpretado isoladamente, inclusive a revelia de certidão de regularidade fiscal. Não houve exegese sobre os dispositivos invocados pelo auto de infração, tampouco a substituição do fato concreto às respectivas normas jurídicas. Ignorou que os débitos da requerente estão todos com exigibilidade suspensa. E, por fim, num completo equívoco, afirmou que a requerente ajuizou a ação tal para discutir o regime especial que fundamentou a autuação, sendo que a requerente sequer parte nesse processo. Quanto aos pontos recursais relevantes, destaca-se que o relator, por ocasião do julgamento do recurso ordinário, assim se pronunciou, e aqui eu faço a transcrição da decisão, basicamente muito bem fundamentada pelo Dr. Silag. Digo eu que, conforme remonsosa jurisprudência administrativa, teremos erro de fato quando na decisão se considerar existente um fato que não existiu ou inexistente um fato que efetivamente existiu. Não é o que se nota no caso em apreço, na maior parte das alegações, não se caracterizando como erro de fato as meras razões decisórias empregadas pelo relator, corporificando seu livre convencimento motivado, chancelado à unanimidade. Transcrevo aqui decisão da Câmara Superior nesse mesmo sentido.
E digo que, embora o peticionário arquitete seu PRJ na tentativa de se amoldar aos fundamentos de um suposto erro de fato, não vislumbra na decisão retificanda, salvo melhor juízo, e à exceção de um único ponto que eu vou tratar mais à frente, considerou a existência de um erro que não existiu ou a inexistência de um fato que efetivamente existiu. Vê-se que na decisão, concorde-se ou não, expôs as suas razões, as razões do seu convencimento, exprimiu sua convicção, erigida através dos fatos narrados, provas trazidas ou outros elementos extrínsecos ou intrínsecos que se agregam na formação do convencimento do julgador. Ao defender o peticionante que o acórdão, quando não se limitou a reproduzir trechos da decisão de piso, transitou ao largo da tese de defesa sem enfrentá-la ou desconstituí-la, acaba por evidenciar que os supostos erros de fato se traduzem, em verdade, em mero inconformismo da interessada pretendendo um rejulgamento do feito à luz de suas premissas defensivas. Em remate, os primeiros 5 pontos de folhas 1092, tido como erros de fato, não se materializam como tais, evidenciando uma tentativa de rediscutir nessa instância que já foi debatido e julgado. A eventual inadequação da apreciação das provas, erro iuris, a eventual omissão no enfrentamento de argumentos essenciais ao desvio do feito, ou a suposta deficiência ou insuficiência de fundamentação não se confundem com o conceito de erro de fato e, por conseguinte, não autorizam o manejo do PRJ para o fim que se pretende. Se houver equívoco na decisão, como defende o peticionante, caberia ao interessado manejar o recurso cabível à espécie, como de fato o fez, e cuja judicância não mais pertence a essa instância recursal. Quanto ao último ponto, o peticionário diz que a decisão retificanda afirmou que a requerente ajuizou ação tal para discutir o regime especial que fundamentou a autuação. Nesse sentido, anote que a decisão pronunciou-se afirmando que, na ação judicial, o autuado obteve decisão desfavorável à sua pretensão para afastar a aplicação do regime especial de ofício proferido pelo TJ. Ponto. Há, pois, erro de fato, visto que a decisão retificanda considera existente um fato que não existiu, que é o ajuizamento pela recorrente de ação judicial cuja pretensão seria afastar a aplicação de regime especial ex officio. Conforme demonstrado pelo peticionário às folhas 1093 e conferido por este julgador, a ação judicial número tal foi distribuída por empresa totalmente distinta da recorrente, não se confirmando a afirmação de que a da decisão retificanda no sentido que a recorrente também recorreu do regime especial na esfera judicial, recebendo decisão que lhe foi desfavorável. Entendo, portanto, que o PRJ de folha tal admite parcial conhecimento e, na parte conhecida, provimento, reconhecendo o erro de fato na porção que afirma que na ação judicial o atuado obteve decisão desfavorável à sua pretensão. Trata-se, de fato, considerado como existente, mas que inexiste. No entanto, a admissão de tal erro de fato em nada desqualifica a decisão retificanda, anotando que, quando muito, a afirmação acerca da existência de ação judicial desfavorável ao peticionário compõe a fundamentação da decisão, retificando como um obter dictum, ou seja, um mero reforço argumentativo, não se traduzindo na verdadeira razão de decidir, qual seja o reconhecimento de descumprimento pela recorrente do dever de recolher esse mês devido por substituição tributária decorrente da imposição de regime especial ex officio, que já vigorava no período anterior aos fatos geradores objeto da autuação. Em outras palavras, a supressão da afirmação tida como equivocada em nada altera as conclusões e o dispositivo da decisão retificanda, arrimada em clara e suficiente fundamentação. Admite, portanto, a ocorrência de um único erro de fato aqui, sanando, mas preservando-se a decisão retificanda, eis que suficientemente motivada. Diante de todo exposto, estou conhecendo parcialmente do pedido de retificação de julgado, dando-lhe provimento nessa porção para corrigir erro de fato, de modo a afirmar que a ação judicial não foi ajuizada pelo peticionário. Sem efeito infringente, eu volto a conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, tal qual a decisão retificanda o fez. Foi assim que votei, já registrei o voto em debates. Doutora Aline, tem alguma consideração desse caso? Não, está perfeita a decisão. Obrigado. Doutor Jandir, alguma consideração? Pois não, doutor Ítalo. Primeiramente, agora oficialmente, bom dia a todos. Realmente, como bem apontado no voto, né, com exceção da menção ao processo judicial, constante aí da decisão da 11ª Câmara, né,
Os demais pontos abordados pela recorrente não caracterizam, né, erro de fato, pois não se trata de admitir fato inexistente, ou mesmo considerar inexistente o fato efetivamente ocorrido, né? As alegações, né, de que a decisão recorrida ela teria deixado de apreciar argumentos também, né, configuraria, né, em tese, uma situação que poderia implicar na sua eventual nulidade, né, cuja apreciação não está ao alcance do PRJ, né, cabendo aí, no caso, se fosse necessário a interposição de um recurso especial para discutir esse tipo de matéria. E já quanto ao processo judicial, de fato, parece que foi algum equívoco, né, uma menção assim de natureza obter dictum, né, como foi bem dito no voto, que não altera em nada as conclusões do voto. Então, diante dessas considerações, né, eu acompanho integralmente o voto e parabenizo aí pela análise que foi feita. Obrigado, Dr. Jandir. Dr. Vinícius, alguma consideração nesse caso? Nenhuma a fazer, então vou acompanhar o voto integralmente. Obrigado, Dr. Thierry. Parabenizo pelo voto didático aí, bem claro, e acompanho no voto, senhor presidente. Obrigado, doutor. Então, feitas essas considerações, eu encerro o debate. Passo aqui a verificação do quórum. Em votação. Encerro a votação, prevalecendo aqui a decisão que conheceu parcialmente do pedido de retificação de julgado, só para corrigir um pequeno erro de fato, mas sem alteração do resultado do processo principal. Encerro aqui o julgamento. Passemos então ao auto de infração 447.503, Foods, Panificação Limitada, relatoria do Dr. Jandir. Como não há pedido de sustentação oral, passo a palavra ao relator para a leitura do voto. Já iniciei aqui, permitindo a edição. Fique à vontade, doutor. Perfeito, doutor Ítalo. Peço apenas um instante para eu fazer a atualização do voto aqui no sistema. Perfeito. Vocês podem acompanhar a leitura. Pois não, doutor Ítalo. Eu vou passar, então, a leitura do voto. Já está registrado no sistema. Esse processo ele trata de uma auto-infração relativa à glosa de crédito, baseado na escrituração de notas fiscais inidôneas. A recorrente ela não apresentou qualquer prova da ocorrência das operações, nem na fase da fiscalização, nem na fase processual, se limitando a trazer argumentos genéricos e alegar inconstitucionalidades, né? A decisão de primeira instância determinou a limitação dos juros da taxa Selic nos tempos da nova redação da súmula 10, e essa matéria é, inclusive, objeto do recurso de ofício. Eu adianto que estou conhecendo parcialmente do recurso ordinário, negando o provimento dessa parte, e não estou conhecendo do recurso de ofício. Então, eu vou passar agora a leitura do voto a partir do item 6, e nós podemos, daí, na leitura, analisar com mais detalhes essas circunstâncias que eu mencionei. Então, a partir do item 6. Cuida a espécie de acusação fiscal relativa a crédito indevido de ICMS decorrente da escrituração das diversas notas fiscais eletrônicas relacionadas do demonstrativo de folhas 24,
nos meses de agosto de 2017 a maio de 2018, de missão atribuída à distribuidora e comércio de produtos alimentícios MAF Eireli. A empresa emitente teve a sua inscrição estadual enquadrada como nula, conforme o PCN de folha 379, em virtude da constatação da simulação de existência de estabelecimento ou da empresa, nos termos da decisão proferida pela Delegacia da Capital número 2, publicada em 6 de fevereiro de 2021, sendo considerados inidôneos todos os documentos fiscais emitidos a partir de 13 de janeiro de 2017, data da sua inscrição estadual. A partir disso, a autuada foi notificada a informar e comprovar detalhes das operações de compra, inclusive meios de pagamento utilizados, pedidos que geraram as aquisições e dados de transporte, e como a documentação apresentada não atendeu plenamente aos requisitos elencados no ofício circular de arte 24 de 2013, foi afinal lavrado o auto de infração em apreço. Tendo sido proferida pela DTJ, decisão que apreciou a impugnação oportunamente oferecida e manteve integralmente a acusação, com exceção da adequação dos juros à nova redação da súmula TIT número 10, a autuada interpôs recurso ordinário, via do qual insiste nas várias alegações já apresentadas por ocasião da sua defesa, principalmente quanto à aplicação dos precedentes do STJ originado no RESP 11.48.444 de Minas Gerais. Para melhor compreensão dos motivos que ensejaram a lavratura do presente auto-infração, consulte-se o item 2.1 do relatório circunstanciado de folhas 8. E aqui eu transcrevo esse trecho do relatório, onde basicamente informa que a recorrente foi notificada a prestar esclarecimentos, né, sobre as operações com o fornecedor, teve instaurado contra o PCN, mas a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar a autenticidade das operações contidas nos documentos fiscais. Então, eu pulo essa leitura e prossigo a partir do item 11. Inicialmente, importa notar que a capitulação da infração tem por fundamento o disposto na letra C do inciso 2º do artigo 85 da Lei 6374 de 89, que aqui eu transcrevo. Como se depende da leitura do indicado dispositivo legal, a infração em questão independe de ter havido ou não a correspondente entrada da mercadoria no estabelecimento ou a aquisição de sua propriedade. Vale dizer, o fato de as mercadorias terem ingressado no estabelecimento destinatário é irrelevante para que o crédito possa ser admitido. É imperioso para esse desiderato que o efetivo remetente das mercadorias seja aquele retratado nos documentos fiscais, confirmando a efetividade da operação, consistente na compra e venda de mercadorias nos mesmos moldes constantes da respectiva nota fiscal. Ressalte que se está exigindo da recorrente o crédito por ela tomado com base em documento inábil, ou seja, não se trata de responsabilizá-la por ato de terceiro, mas sim por ato próprio por ter escriturado o crédito de desacordo com o disposto no artigo 59, parágrafo 1º, item 3, combinado com o artigo 61 do RICMES, que aqui também eu transcrevo. Diante desse cenário, caberia a recorrente ônus de provar a efetividade das operações por ela realizadas. Como se sabe, a possibilidade de o contribuinte adquirente de boa-fé acreditar-se do imposto lançado em documento fiscal considerado inidôneo depende da presença cumulativa de alguns pressupostos, tal como já sedimentado pela Câmara Superior de Estudalício em decisão monotemática realizada em maio de 2012, ao julgar os processos aqui mencionados, ocasião em que decidiu consagrar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 11.48.444 de Minas Gerais, que veio a servir de precedente para a posterior edição da súmula 509, segundo a qual é legítimo o aproveitamento do crédito de ICMS, mesmo que destacado em documento declarado idôneo. Condicionado, porém, a observância concomitante dos seguintes requisitos: publicidade de declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico, comprovação de que o adquirente adotou as cautelas de verificação da regularidade fiscal do fornecedor, a qual reputo não aplicável aos casos de emissão de nota eletrônica, que pressupõe a regularidade fiscal, demonstração da efetiva ocorrência da operação, negociação comercial, pedidos, transporte, etc., e prova dos pagamentos relativos às operações praticadas. Assim, proceder-se-á a avaliação da boa-fé nos casos em que o documento fiscal for, por qualquer razão, considerado inábil. Nessas situações, constatando-se a presença dos requisitos eleitos pela jurisprudência como indicadores da boa-fé, será admitido o direito ao crédito respectivo. Compulsando-se os autos, verifica-se que não foi produzida qualquer prova pela recorrente contra os pagamentos, a tratativas comerciais ou ao transporte, que pudesse sugerir que as operações foram de fato praticadas. Portanto, andou bem a respeitável decisão recorrida, ao considerar que, muito ao revés do alegado, não foi devidamente comprovado nos autos a realização dos negócios jurídicos entre a defendente e a empresa fornecedora. Em outras palavras, pode-se concluir que não foi demonstrada a veracidade das supostas operações comerciais realizadas. Assim, não se há falar nem de respeito ao princípio constitucional da não cumulatividade. Destaque-se que o reconhecimento da inidoneidade é realizado por ato de natureza meramente declaratória
que afirma a existência ou não, de fato, do direito de certa e determinada situação, conforme o entendimento majoritário desse egrégio tribunal. Como corolário, a nulidade da documentação sempre existiu e só chegou ao conhecimento do fisco ulteriormente, não podendo gerar efeitos jurídicos equivalentes à documentação válida, motivo pelo qual não há o que se falar de retroatividade. A bem da verdade, a possibilidade de reconhecimento da boa-fé somente pode ocorrer quando a inutilidade do fornecedor é declarada e publicada posteriormente às operações sob investigação. Isso porque, caso fossem anteriores, seriam de conhecimento público, de modo que o adquirente não poderia alegar seu desconhecimento. Na medida em que a publicidade se dá após a ocorrência das operações e diante da incerteza sobre o conhecimento do adquirente sobre a inutilidade, será factível a demonstração de sua boa-fé nos termos da súmula STJ número 509. Rememore-se ainda que a existência de inscrição estadual não pode ser considerada por si só como elemento suficiente a validar as operações, a teor do que dispõe o artigo 26 do RICMES, que aqui eu transcrevo. Por essas mesmas razões, a regularidade da empresa fornecedora, junto ao Sintegra, ao CNPJ e em outros sistemas registrais, não milita a favor da regularidade das operações. A atividade da fiscalização, que se insere no poder e dever da administração tributária, que compete privativamente aos agentes fiscais de rendas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 62 da Lei 6374, de 89, não se confunde com a obrigação do contribuinte adquirente de, entre outros aspectos, certificar-se que o fornecedor se encontra em atividade no local indicado, tal como prescreve o item 4 do parágrafo 1º do artigo 36 do mesmo diploma legal. Acrescente-se que, em relação ao princípio constitucional da não cumulatividade, somente haverá direito ao crédito para o contribuinte adquirente se o imposto for efetivamente cobrado em operação anterior, que não ocorre nos casos de creditamento devido decorrente de documentação reputada inidônea por ter sido a inscrição do fornecedor emitente declarada nula por inexistência do estabelecimento. Ademais, rememore-se que o artigo 136 do CTN trata de comando geral, segundo o qual a intenção é irrelevante para a responsabilização do agente. Tampouco importa enveredar no exame da sua participação nos eventos atribuídos ao remetente, uma vez que a acusação se baseia na sua responsabilidade objetiva, conforme lhe atribui a legislação, que independe daquela circunstância. A cobrança da multa observou a legislação em vigência, válida e eficaz, sendo que a pressão de questões de índole constitucional escapa da competência desta Corte Administrativa, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não merecendo ser conhecido o pleito nesse ponto. Também não merece conhecimento o pedido para que seja aplicado o entendimento consagrado pelo órgão especial do TJ de São Paulo, ao julgar a arguição de constitucionalidade, cujo número segue aqui mencionado, uma vez que a respeitável decisão recorrida já procedeu à restrição dos juros aos limites da taxa da Selic, razão pela qual é evidente a ausência de interesse de recorrer em relação a esse tópico. No mais, não há como se prover o recurso. Bom, com isso eu encerro a análise do recurso ordinário e passo à análise do recurso de ofício. Como é ser disso, o Tribunal de Impostos e Taxas promoveu a revisão da súmula número 10, que aqui eu transcrevo. Destarte, considerando que a súmula desta Corte tem caráter vinculante para todos os seus órgãos de julgamento, forte no artigo 52 da Lei 13.457 de 2009, não merece reparos a respeitável decisão recorrida ao limitar os juros de mora incidentes sobre o crédito tributário em litígio à taxa Selic. Outro sim, considerando que o inciso 3º do artigo 45 do mesmo diploma legal estipula que será indeferido o processamento do recurso que contrarie súmula do Tribunal de Impostos e Taxas, não há como se conhecer da remessa necessária. Diante do exposto, não conheço o recurso de ofício e conheço parcialmente o recurso ordinário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o voto, presidente, que eu submeto ao colegiado e fico à disposição para os debates. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Voto lido, voto registrado. Inicio os debates. Doutora Aline, tem alguma consideração nesse processo? Não tenho nada para acrescentar. Obrigado. Doutor Vinícius, alguma consideração? Não, nenhuma consideração. Parabenizo o colega pelo voto, assim como deveria ter parabenizado, acabei esquecendo, o doutor Ítalo pelo voto anterior. E vou acompanhá-lo. Obrigado. Doutor Thierry, alguma consideração? Acompanho o voto. Parabenizo o doutor Jandir aí, pela clareza. Obrigado. Perfeito. Encerra aqui os debates. De fato, se trata de uma questão probatória. O contribuinte nada o fez para se provar o seu direito ao crédito. Parabenizo também o voto do Dr. Jandir. Perfeitas considerações. Passo, então, à verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação. Prevalecendo o voto do Dr. Jandir, que conhece
parcialmente do recurso ordinário, nega-lhe provimento e não conhece do recurso de ofício por se tratar de uma questão sumulada. Encerro, portanto, os debates. Passemos, então, ao último processo da pauta. Havia aqui uma solicitação de sustentação oral, mas em razão do avançado da hora, vamos prosseguir aqui. E só vou fazer o registro e passar diretamente à leitura do voto. Só um instante. Trata-se aqui de um recurso ordinário com 3 infrações, sendo elas deixar de pagar o ICMS por não haver escriturado regularmente no livro fiscal as notas fiscais de emissão relativas a operações tributadas. Uma segunda acusação, crédito indevido do ICMS através do lançamento de seu livro registro de entrada. Referidas notas fiscais foram emitidas para acobertar a operação de devolução da mercadoria, sendo que essas não foram comprovadas nos termos do disposto no 452 do regulamento. Devidamente notificado, o infrator não logrou comprovar através da apresentação do CTS ou outros documentos conforme se comprova cópias dos documentos. E o item 3, crédito indevido, relativo à emissão de notas fiscais de entrada pelo próprio contribuinte relativamente a operações com CFOP de outras entradas não especificadas e que, apesar de notificado, o contribuinte não comprovou o retorno dessas mercadorias ao estabelecimento. Em preliminar, defende a recorrente que não há como simplesmente ignorar o fato de que, ao iniciar-se a atividade fiscalizatória na data tal e ao não emitir qualquer notificação ou comunicação, como consta na OSF, é evidente que o prazo para restabelecimento da espontaneidade está em seu curso de ser restabelecido quando transcorrido o prazo legal de 90 dias. Digo sem razão recorrente, buscando fabricar nulidade que sabidamente não existe. O objeto abrangente do trabalho fiscal, que é examinar a regularidade do cumprimento das obrigações principais e acessórias, esclarece que não havia limites fiscalizatórios, podendo a autoridade fiscal apurar toda e qualquer conduta do contribuinte relativa a toda e qualquer obrigação fiscal principal ou acessória, frisando que a legislação estadual não fixa prazo preclusivo para o término da ação fiscal, podendo ela estender-se enquanto necessária, tendo como única baliza temporal o próprio prazo decadencial. A não conclusão dos trabalhos fiscais, encerramento com ou sem a lavratura do auto de infração no prazo médio, não se traduz no alegado vício formal, devendo ser afastada preliminar. Frise que a demora no encerramento dos trabalhos fiscais poderá, em favor do contribuinte, refletir no restabelecimento de sua espontaneidade, prevista no artigo 529 do regulamento, mas não se observa nenhuma providência adotada pela recorrente nesse sentido. Não existe, conforme defende a recorrente, a emissão de notificação reconhecendo a espontaneidade e determinando a correção sob pena de autuação, como alega a recorrente. A denúncia espontânea precisa ser, como semanticamente pressupõe a expressão, espontânea ou voluntária, necessariamente acompanhada do cumprimento da obrigação pertinente ao imposto, ou no caso dos autos, também a eventual estorno do crédito ilegitimamente tomado, o que não se observa no caso em tela. Ainda que inexista o termo de prorrogação dos trabalhos fiscalizatórios, que não se traduz em procedimento essencial, como faz crer a recorrente, tal circunstância não aponta para ocorrência de nulidade, não havendo ofensa aos princípios norteadores da administração pública ou aos direitos do contribuinte. Quanto ao argumento de que qualquer outra prova por parte da fiscalização somente poderá ser apresentada no curso do processo administrativo, nos casos do caput do artigo acima transcrito, que não ocorre no presente caso, anote-se que, de fato, dispõe o artigo 19 da 13457 de que as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração. De outro lado, também é cristalino que os órgãos de julgamento determinarão a realização de diligências necessárias à instrução do processo, de modo a saneá-lo. Assim procedeu o julgador de piso, ao converter o julgamento em diligência, para que o autor do feito promovesse a juntada das notificações e respectivas respostas, com vistas a averiguar a prestabilidade dos argumentos manejados pela própria recorrente. Com a juntada da documentação,
foi oportunizada a manifestação da recorrente em prevalência ao contraditório, o que o fez às folhas tais, evidenciando que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no ponto. Quanto à suposta inobservância do nos conformes, digo sem razão a recorrente, ainda que a recorrente se classificasse como a mais, o que permitiria acesso aos procedimentos de análise fiscal prévia, consistente na realização de trabalhos analíticos ou de campo do agente fiscal de renda, sem objetivo de lavratura do auto de infração, tal circunstância não é automática e não se confunde com a instauração da OSF. A análise fiscal prévia poderá se dar de ofício pela autoridade fiscal ou de interesse do contribuinte a pedido deste. Não há na legislação de regência a obrigatoriedade de implementação automatizada dos procedimentos previstos no artigo 14 da Lei 1320 de 2018 aos contribuintes classificados como A ou A+, não se observando qualquer ofensa aos princípios tributários constitucionais, razão pela qual estou afastando essa preliminar. Quanto ao argumento relativo à argumentação relativa ao livro registro de utilização de documentos fiscais em termos de ocorrência, alega recorrente que mais uma vez nos deparamos com uma ilegalidade, porque não há qualquer termo de ocorrência ou anotação. Não seguiu os ditames legais, pois conforme pode ser visto pela cópia anexa, o termo inicial e o termo final não foram feitos. Não há qualquer apontamento de ocorrência intermediária, fecho aspas. Assim, defende a inobservância pela autoridade fiscal do artigo 491 do regulamento, concluindo que a inobservância do referido artigo mancha de nulidade a autuação, a qual desde já resta arguida, de modo a esperar o contribuinte o cancelamento do auto de infração, fecho aspas. Sem razão a recorrente, correta a decisão recorrida ao dispor que não há como cogitar a necessidade de inserções pelo fisco dessas referidas OSF, no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, modelo 6. A emissão e recebimento da OSF e o recebimento das notificações a ela atreladas evidenciam o início do trabalho fiscal, encerrados com a lavratura do auto de infração, cuja notificação deu-se eletronicamente, cientificação no DEC as folhas tais. Assim, inquira-se qual a necessidade dos registros de início e término dos trabalhos fiscais nesse registro, quando tais são induvidosamente materializados eletronicamente. Correta a representação fiscal ao dispor que a prática de registro manual em livros fiscais foi abandonada há pelo menos 10 anos com a adoção da escrituração fiscal digital. Ainda, aponta que não há correlação lógica entre a ausência de anotações manuscritas nesse registro, ainda que isso se traduzisse em eventual impropriedade formal, e a legitimidade do lançamento de ofício. Ademais, o vetusto princípio paz de nullité sans greffe ensina-nos que não há nulidade sem prejuízo. No caso em apreço, todos os atos defensórios, impugnação e recurso, foram regularmente apresentados sem observância de qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da recorrente. Destaque, ainda que ato administrativo contivesse impropriedades formais, o que não houve reforço, este, na inexistência de prejuízo à parte, se convalida. Destaque se o lançamento de ofício está bem posto, suficientemente motivado, satisfatoriamente comprovado e em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN, vez que a autoridade fiscal atuante não se descumbiu de seu ônus probatório, demonstrar a ocorrência infracional mediante provas ou falta delas, relatando suficientemente as infrações identificadas, com identificação do sujeito passivo, determinação do fato gerador, matéria tributável e montante do tributo devido. Ainda que o lançamento de ofício pudesse ser mais zelosamente conduzido, se fosse o caso, cito aqui, por exemplo, com a juntada de documentos apresentados em diligência pelo AFRE desde a lavratura da auto de infração, ou, por exemplo, o relatório circunstanciado, que melhor detalharia o trabalho fiscal, fato é que, no caso em apreço, tais imprecisões, se houverem, não comprometem a solidez e subsistência do auto de infração, conforme se afere pelas discussões de mérito abaixo apreciadas. Quanto ao item 1, referente à falta de pagamento do ICMS por não haver escriturado o regulamento do livro fiscal as notas fiscais de sua emissão, com relação às notas de folhas 9, isso são 6 notas fiscais apenas, defende a recorrente que pagou o imposto cobrado nesse item por ter sido obrigado a emitir nova nota fiscal de valor idêntico e mesmo produtos vendidos, e que o julgador concluiu nos itens tais
que as notas fiscais da coluna da esquerda não foram lançadas no livro de registro, sem, entretanto, se atentar para o fato que as notas lançadas e cujo imposto pago refere-se àquelas listadas na coluna da direita, que correspondem às mesmas operações. Em suma, alega a recorrente que para cada nota fiscal emitida e não escriturada, promoveu a emissão de uma nota fiscal, entre aspas, substituta, que teria sido levada a registro e consequente tributação. Segundo alega, teria havido problemas operacionais ocorridos em uma única data, 21/10/2019, sem demonstrar que a ocorrência foi essa. O fisco, através da juntada do livre registro de saída, demonstra que tais notas fiscais listadas no demonstrativo 9 não foram registradas de fato e, portanto, não submetidas à tributação. A recorrente não demonstra o contrário. Aliás, anota-se que todas as notas fiscais encontram-se como autorizadas em consulta ao sítio virtual da nota fiscal eletrônica, enunciando sua regular emissão, que contraria a documentação de folhas tais, cujas chaves de acesso não se coadunam com a chave de acesso do demonstrativo de folhas 9. Essa documentação foi trazida para demonstrar que essas notas sequer tinham sido encontradas no sistema da nota fiscal eletrônica, mas as chaves de acesso não batiam com a do próprio demonstrativo fiscal, ou seja, o contribuinte estava demonstrando através de outras chaves de acesso que não aquelas das notas fiscais objeto da autuação. Correta, pois, a conclusão da decisão de piso ao dispor que, após confronto direto da chave de acesso utilizado pela recorrente, ora defender para rejeição, como os constantes do demonstrativo folhas tal, observou-se a nitidez que são totalmente diferentes. Logo, concluindo o definitivo que não serão capazes de infirmar o trabalho fiscal. Por outro lado, é importantíssimo destacar que, se forem utilizar as chaves de acesso corretas, ou seja, as que constam no demonstrativo fiscal, será possível sim observar que existiram devidas autorizações para uso de todas elas, sem qualquer inconsistência. Fecho aspas. A emissão de nota fiscal de saída deve espelhar uma correspondente saída de mercadoria na mesma data. Não ocorrida por qualquer razão a saída da mercadoria do estabelecimento, deverá a nota fiscal ser cancelada do modo e no prazo legais, o que não ocorreu no caso em apreço. O que alega a recorrente ter ocorrido é que, sem que tenha havido cancelamento da nota fiscal anterior, a recorrente teria emitido outra nota fiscal em data distinta para instrumentalizar a saída de uma mesma mercadoria. Não cabe como contribuinte proceder fiscalmente, ao seu bel prazer, à revelia da legislação de regência. Tendo sido as notas fiscais de saída regularmente emitidas e não canceladas, tais documentos fiscais devem ser levados a registros e submetidos à regular tributação. De mais a mais, o argumento não se sustenta, ao passo que os canhotos das notas fiscais objeto da autuação indicam que tais mercadorias foram sim recebidas no destino. No ponto, a decisão ACOB aduz que o que se vê é que todo o procedimento adotado pela empresa autuada é que, após as efetivas entregas da mercadoria através das notas tais, conforme se vê nos canhotos juntados às folhas tais, realizava substituições dessas notas, alegando problemas técnicos. A alegação de que, se houve alguma inobservância de cunho formal, seria possível a aplicação do 527A, não se sustenta, ao passo que o que houve foi a inobservância de uma obrigação principal, e cuja ocorrência operacional implica na falta de pagamento, que revela a óbvia concessão da benesse prevista no 527A. Assim, convencendo-me da ocorrência fracional, mantenho o item 1. Quanto aos itens 2 e 3, relativos às infrações de crédito indevido, alega inicialmente a recorrente que tem que adivinhar quais dos demonstrativos se refere à exigência do valor tal. Isso, pois, explico eu, a acusação fiscal do crédito indevido do item 2 perfaz o valor de 216 mil. E a acusação de crédito indevido do item 3 perfaz o valor de 205 mil. No entanto, o demonstrativo de folhas 8895 totaliza 421 e o demonstrativo de folhas 9601 totaliza 205 mil. O argumento da recorrente, no sentido de ser um, abre aspas, exercício de adivinhação, revela-se uma auxésio defensiva, ao passo que, do valor de 421 mil, excluindo as notas fiscais do item 3, que são de 205 mil, não coincidentemente, chega-se às notas fiscais que totalizam os 216 mil, identicamente ao item 2. Assim, não há nenhuma necessidade de adivinhação, bastando excluir da planilha de folhas 88 e 95 as notas fiscais que se repetem na planilha de folhas 96 e 101, sendo que as restantes traduzem o objeto acusatório do item 2.
Não há, pois, qualquer cerceamento de defesa, visto que a recorrente compreende bem a composição desse demonstrativo. Inclusive, ela mesma indica essa identificação. Quanto ao argumento de que citados demonstrativos não possuem qualquer informação alusivas ao Código Fiscal de Operações, digo que tal informação é irrelevante, ao passo que o demonstrativo contém todas as informações necessárias à identificação da operação, inclusive principalmente a chave de acesso de cada nota, cabendo ao contribuinte elidir através de provas as premissas fiscais. Defende a recorrente que não é exigível a existência do CTE para admissibilidade do crédito corrente de devolução. Ocorre que aqui a questão não é a existência ou não do CTE na devolução da mercadoria, e sim o fato admitido pela recorrente que as mercadorias podem sequer ter saído do seu estabelecimento, ao defender que a maioria das operações listadas refere-se a operações em que foi emitida a nota fiscal de remessa e aguardou sua autorização do destinatário, sobrevindo determinação de cancelamento por diversas circunstâncias. Em exemplo prático, narrado, admite que a mercadoria objeto da nota fiscal tal sequer saiu do estabelecimento da defendente ou foi entregue ao destinatário, fecho aspas. Ora, se as mercadorias sequer saíram do estabelecimento, as notas fiscais de saída sequer deveriam ter sido emitidas ou, se foram, ter sido as mesmas canceladas. No entanto, a recorrente, ao repetir da legislação de regência, emitiu notas fiscais de entrada para fictamente promover a reentrada da mercadoria que sequer saiu. Correta afirmação da representação fiscal aqui no ponto, no sentido de que o procedimento autuado restou indevido, contrariando as disposições regulamentares referentes ao retorno ou devolução das mercadorias, além de não ter providenciado o cancelamento das notas fiscais de saída que permitiria a reapropriação do imposto porventura destacado. Não procede aqui o argumento de que as notas fiscais de entrada emitidas por si nos itens 2 e 3 é regular e amparado no artigo 136.1d, que prevê a hipótese de retorno, ao passo que a hipótese de retorno de devolução pressupõe uma saída física e uma reentrada igualmente física, não se prestando a emissão de notas fiscais de entrada para o caso em que não houve circulação de mercadorias. O crédito é indevido, aqui é evidente, de modo que devem ser mantidas as infrações dos itens 2 e 3. Não há argumentos subsidiários, de modo que estou conhecendo do recurso ordinário e estou negando-lhe provimento. Foi assim que votei, submeto o voto aos meus pares. Pergunto à doutora Aline, pela representação fiscal, se tem alguma consideração nesse caso. Não, só parabenizo, doutor Ítalo, pela análise detalhada e minuciosa. Não tenho nada a acrescentar. Obrigado, doutora Aline. Doutor Jandir. Pois não, doutor Ítalo. De fato, como bem lembrou a doutora Aline, o voto examinou detalhadamente, né, e com precisão as várias questões suscitadas pela parte, né? As preliminares realmente são manifestamente descabidas, né? E foram muito bem rejeitadas. E no mérito também a recorrente trouxe várias alegações, né? Que eu acho até que o voto deu um certo trabalho para poder rebater nessas acusações e analisá-las, né? Mas acabou não fazendo prova, né? Muito pelo contrário, as provas dos autos, elas acabam confirmando as infrações, né? Sem necessidade de nenhuma adivinhação, né? Como foi dito. Então, assim, eu parabenizo o doutor Ítalo pelo voto e acompanho na íntegra. Agradeço, doutor Jandir. Obrigado. Doutor Vinícius, alguma consideração? Nenhuma também. Parabenizo pelo voto e vou acompanhá-lo na íntegra. Muito bem fundamentado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Thierry. Parabenizo, senhor presidente. Acho que o magistério lhe cai bem, porque está didático de novo. E acompanho no voto. Obrigado. Obrigado, agradeço. Encerro aqui, então, os debates. Passo a verificação do quórum. Todos confirmaram, inicio votação. Todos votaram, encerro aqui votação, prevalecendo o voto de relatoria, que conhece integralmente do recurso ordinário e a ele nega provimento. Encerro aqui o julgamento. Não havendo outros processos em pauta, eu encerro a sessão de julgamento aqui no sistema para que seja
gerada a ata e formalmente encerro a sessão, agradecendo mais uma vez todos os presentes. Peço ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.